Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou resolver essa questão, né, telhado, para que vocês entendam como é que a gente representa e acha a verdadeira grandeza, especialmente dessa parte que está achurada. Então, a gente tem que ler e entender o comando aqui da questão e só assim a gente vai conseguir, de fato, começar a entender as questões de cotadas. Eu sei que é um pouco complicadinho, mas dá pra gente ir resolvendo. Então vamos lá. A figura representa um telhado com declividade de 60. Aí você tem que parar e dizer o que é declividade. E representar a declividade é alguma coisa. A declividade é sempre a altura do triângulo. Em todas as questões vai aparecer um triângulo e no triângulo a gente consegue achar a altura dele e o ângulo correspondente daquele triângulo, né? E consequentemente algumas questões a gente pede para achar o comprimento de alguma coisa, que vai ser a hipotenusa do triângulo. Então vamos lá, declividade. Declividade vai ser isso aqui. Eu tenho um triângulo, deixa eu só refazer, né? Eu tenho esse triângulo, então quanto é que vale essa altura? Vai medir com a régua, deu 2,5, 2,5 cm. Aí a declividade vai ser quanto? Vai ser 25%. Entendeu? 25%. Nesse caso, a questão disse que a declividade é 60. Então vai aparecer um triângulo em que essa altura tem 6 centímetros, que vale quanto? Vale 60%, que é a declividade. Então, sempre que forem resolver uma questão, vão por partes. Ele falou, a figura representa um telhado com declividade de 60. A declividade de 60, então significa que vai aparecer um triângulo em algum momento em que a declividade, a altura daquele triângulo é 6 centímetros. E, consequentemente, vai ser 60% de declividade. Então, lembrem disso. E aí, continuando. Sabendo que os beirais estão a 3 metros de altura. Os beirais são o quê? Esses pontos aqui. Esse. Enfim, todos esses pontos. Então, imaginem, isso aí é um telhado. Agora imagine como se fosse esse telhado numa perspectiva isométrica, onde eu consigo visualizar esse telhado, né, um pouco de longe, consigo ver a altura dele. Então, esse ponto aqui do telhado, como se fosse o seguinte, deixa eu só desenhar. Aqui eu tenho a parede e aqui eu tenho esse telhado assim, ó. Esses beirais aqui, eles estão a 3 metros de altura, que é o que a questão está dizendo. Então aqui eu tenho um chão e isso daqui é 3 metros. 3 metros de altura, tá? Então, isso daqui, essa terra daqui, o chão, vai ser a linha de terra, que é o plano. E a gente vai dar um espaço de cada ponto, vamos supor, aqui é o ponto A. O ponto A está a 3 metros de altura. Então, a gente vai dar 3 centímetros e a partir de 3 centímetros a gente vai criar uma nova base. Dessa nova base a gente vai resolver, tá? Então é basicamente isso que a questão está dizendo pra gente. Então vamos lá, vamos dar continuidade. Os beirais são a 3 metros de altura e é para a gente determinar todas as cotas, que no caso a cota desse ponto e desse, né? Porque esses aqui de baixo eu já tenho, que é 3, tá? Então falta determinar esses outros de cima, esses aqui, né? Que ele não pediu desses outros, esses outros são 3. Mas quanto que vale esse daqui, ele não pediu. É somente dessa parte que está achurada, tá? Mas vamos continuar. E ache a verdadeira grandeza das águas inclinadas. As cotas estão em metros, extremamente importante, e a escala é 1/200. É lembrar de utilizar sempre a escala. É só pegar o número daqui 3, colocar na calculadora para fazer juntamente com vocês. É só pegar o 3, dividir por 200. O resultado que vai dar 0, alguma coisa. A gente multiplica por 100, porque está em metros. Se tivesse em milímetros, teria que multiplicar por 1000. É lembrar disso. É extremamente importante isso aqui. Então vamos lá. 3 dividido por 200 vai dar 0,015. Vou botar aqui 0,015 vezes 100 vai ser igual vezes 100.
vai ser igual a 1,5. 1,5. Então, a questão disse que era 3 metros, mas a gente vai dar um espaçamento de 1,5, porque agora esse 1,5 corresponde aos mesmos 3 metros, só que agora em uma escala diferente, tá? Então vamos lá. Já sabe disso, que é o espaçamento. E a gente vai utilizar isso para todas as cotas que a questão falar para a gente. Então ele diz, resolução em linhas de construção ou sem indicação de elementos será desconsiderada. Quando ela fala em relação a isso, todas as linhas que a gente fizer, quando a gente puxar para cá, puxar esses outros pontos, né, fazer o rebatimento, a gente sempre tem que deixar essas linhas. Se a gente apaga, ela vai desconsiderar a sua resposta e, consequentemente, se for numa prova, você vai acabar tirando 0. Entende? Então, tem que ser deixada, lembrar lá da primeira unidade. Tudo que fizer tem que permanecer na folha, ok? Então, onde é que a gente vai posicionar o nosso plano? A gente está vendo que nessa questão a gente tem uma reta de cota constante. A nossa reta de cota constante aqui, ó, é esse ponto daqui. E esse ponto daqui é uma reta de cota constante. Porque um lado vale 3 e o outro vale 3. Então, se eu estou vendo aqui, em pontos diferentes da minha reta, eu tenho pontos iguais, cotas iguais, tamanhos iguais. Então, essa aí é a minha reta de cota constante, né? Então, isso daqui é uma reta de cota constante. Isso aqui em cima é uma reta de cota constante. Isso daqui é uma reta de cota constante. Essa. Isso daqui, ó. Todas essas são cotas de cota constante. Porque todos esses pontos são 3, né? Então, como ele pediu para a gente representar apenas esse lado daqui, então a única reta de cota constante que eu tenho é essa daqui, né? Ou essa daqui de cima. Então, eu vou ter que fazer meu plano de forma o quê? Perpendicular ou paralelo? De forma perpendicular. Quando eu tiver reta de cota constante, ó, tem uma reta de cota constante. Meu plano vai ficar onde? Meu plano vai ficar aqui, ou meu plano vai ficar aqui? No 1 ou no 2? Vai ser no 2, tá? Porque isso daqui é uma reta de cota constante e meu plano fica de forma perpendicular a ela, tá? Se aqui eu tivesse um segmento normal, tipo uma rua, alguma coisa, meu plano seria de forma paralela a essa rua, tá? Mas, nesse caso, como eu tenho uma reta de cota constante, meu plano fica de forma perpendicular. Se for assim, se for para cima, meu plano sempre fica de forma perpendicular, independente, tá? E lembrem disso. Tenho reta de cota constante, meu plano perpendicular. Não tenho reta de cota constante, meu plano fica de forma paralela. Então, onde é que a gente vai estar posicionando o nosso plano? Então, só prolongo um pouquinho mais, vou apagar. Eu vou posicionar nosso plano. A distância, muita gente me pergunta, Jorge, mas qual a distância eu deixo? Eu vou colocar meu plano aqui, ó. Eu vou colocar meu plano aqui em cima. Vou colocar meu plano aqui. Essa distância você vai escolher, tá? Eu vou escolher essa outra daqui, ó. Vou colocar esse espaço daqui, peraí. Pronto, tá certinho agora. Ficou de forma perpendicular. Quando eu puxar aqui, ó, a linha de chamada, que são essas linhas que a questão diz que é pra gente deixar, ela tem que ficar de forma perpendicular, ok? Deixa eu só corrigir. Perpendicular. E, consequentemente, essa outra. Pronto. Levei todos os meus pontos, né? Eu saí desse ponto daqui e levei para lá. Se eu sair desse mesmo ponto, como é uma reta de cota constante, vai coincidir exatamente em cima da mesma linha, então não preciso levar. Mas entende-se que a linha, essa linha daqui, ela corresponde a esse ponto 3 e a esse ponto 3, tá? Porque elas meio que são ali uma reta de cota, ela é uma reta de cota constante. Mesma coisa isso daqui, eu vou colocar aqui é 1 e aqui é 1. Eles estão alinhados. Então, consequentemente, eu puxei esse da frente. Então, eu estou puxando esse de trás aqui, tá? E tem esse outro, puxei de forma perpendicular. Depois, o que a questão disse pra gente? Que os beirais estão a 3 metros de altura. Então, se está a 3 metros de altura, eu vou ter um espaçamento daqui, ó, uma linhazinha com 3 metros de altura, e aqui eu vou ter uma outra base.
que vai ser a minha base do triângulo. Então, eu vou ter que dar um espaçamento de 3 metros, tá? Então, vamos lá. Cheguei aqui, coloquei 3 metros. Só que a gente está utilizando qual escala? Na escala de 1 para 200. Escala de 1 para 200. Então, como eu já fiz para vocês, pega o 3, qual o número que tiver, que poderia ser 100, poderia ser 200, poderia ser o que fosse. Pega a medida que vocês têm, divide por esse número daqui, depois vai dar 0, alguma coisa. Se tiver em metros, como é o caso, multiplica por 100. Se tiver em milímetros, multiplica por 1000. É lembrar desse passo aqui, tá? Então vamos lá. Como eu já disse para vocês, fica 1,5. Então a partir desse ponto daqui, que é o 3 metros, eu vou dar um espaço de... Aqui eu vou colocar aqui A1 também. A1. B1, depois eu coloco outro. Então vamos lá. O A1 ele disse que está a 3 metros de altura. Então a partir daqui coloquei 1,5. 1,5, tá? Então, a mesma coisa com os outros. Ou eu nem preciso colocar, né? E agora o que a questão está dizendo? A declividade, que é 60. Então agora eu vou construir, lembra daquele triângulo? O triângulo. Esse ponto daqui quem é? Ele é o ponto A da gente. A1. Então a partir do A1 eu vou fazer uma base de 10 centímetros. E quando chegar em 10 centímetros eu vou subir 60. Cheguei em 60, liguei 60 com o A1, tá? Porque a declividade a gente faz uma base sempre de 10, né? Pra gente construir. Então a partir desse ponto aqui, ó, deixa eu mudar a cor. A partir desse ponto aqui em vermelho, esse é o ponto, o mesmo ponto em vermelho, a gente vai fazer o quê? Uma base de 10 centímetros, normal, sem escala nenhuma, 10 centímetros mesmo na régua, tá? Uma linha de 10 centímetros. Fez 10 centímetros, a gente vai subir quanto? A declividade que a questão deu, que foi 60. Cheguei aqui e subi 6 centímetros. Chegou em 6 centímetros, aí liguei esse ponto vermelho com aquele lá, ó. Tá? É exatamente isso. É isso que a gente vai construir ali. Então, a partir do ponto, vou fazer uma base de 10 centímetros. Ó. Cheguei aqui. Pronto. Vai fingir aqui, como eu estou no tablet, a gente vai fingir que chegou em 10 centímetros, tá? Então, chegou em 10 centímetros, que é esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui de baixo. Vou subir 6 centímetros, tá? Que é 60% de declividade. Então, cheguei e fui lá. Parar mais ou menos aqui. Então, não tá reto. Pronto, vou fazer aqui. Cheguei, subi essa altura, tem 60. Vou ligar 60, que é esse ponto aqui de cima, com o meu ponto em vermelho. Eita. Ó, pronto. Fiz esse triângulo. Aí lembra que sempre aparece um triângulo. Agora, a questão pede para a gente achar as cotas que estão faltando. Como é que eu vou achar as cotas desse ponto aqui, desse e desse? É só eu prolongar essa reta daqui, ó, até bater em algum ponto nessa hipotenusa do meu triângulo. Aqui é um cateto, aqui é outro cateto e aqui é a hipotenusa. É só eu prolongar todas essas retas até bater em algum lugar aqui nessa hipotenusa. E aí é só medir, tá? Então, vamos lá. Cheguei aqui, só apagar para ir direitinho. Vou continuar. Pronto, bateu na hipotenusa, parei. Então aqui quem é esse ponto? Aqui eu vou colocar aqui é o ponto K, né? Vou colocar aqui é o ponto K. Aqui eu vou dizer que é o ponto L. E nesse eu vou dizer que é o ponto M. M1, L1 e K1. Pronto, cheguei ali. Então se aqui é K1, ali em cima vai ser K2. K2, o L1 está alinhado no mesmo K1. Então eu vou colocar L2, né? E o M1 a gente vem para cá. Faz o mesmo processo. Pronto. E ali a gente coloca M
2. Pronto, então a gente vai medir agora. Deixa eu só botar uma cor, vou botar em vermelho. Então a cota de A1 e a cota de B1 é isso daqui. Deixa eu botar em vermelho não, vou botar em azul. Isso daqui, ó. Isso daqui é a cota de A1, que é 3 metros. A1. Isso daqui é a cota de K2 e L2, tá? E esse daqui é a cota de M2, que no caso lá embaixo é o M1, né? Que aqui já é a projeção. Então em azul é a cota. É sempre do plano, que eu acabei esquecendo de colocar aqui. O plano P1, P2, tá? Então quem tá em azul é a cota. Entenderam, né? E que tá em preto aqui embaixo são os afastamentos. Tem gente que pensa que é a cota, mas não é, tá? É o afastamento. Agora a gente vai precisar do compasso para a gente fazer o rebatimento. Porque a verdadeira grandeza do telhado vai aparecer mais ou menos aqui, assim, ó. Mais ou menos aqui, assim. Aí eu vou ligar e isso daqui vai ser a verdadeira grandeza do meu telhado, né? Vamos lá. Fiz aqui. Vou só prolongar um pouquinho mais essa reta daqui, para que eu consiga marcar os novos pontos aqui nela, tá? Então pego o meu compasso, coloco a ponta seca, tá em roxo, a ponta seca no ponto sempre no menor, que é nesse caso aqui, esse A2 e B2, tá? Que é sempre o menor, que tá coincidindo em cima do meu plano. Coloquei ali e vou botar a ponta seca nele e vou abrir até em cada ponto, que no caso é o K2, L2 e o M2. Fiz isso e fiz o rebatimento. Aqui não vai ficar muito parecido, mas acho que vocês entendem. A ponta seca permanece no A2 e B2 e vou abrir até o M2. Ó, pronto. Fiz o rebatimento. Só isso que eu preciso. Aí no caso, dando a resposta para vocês já, tá azul. A cota desse M2 é, cadê? M2 é 7,1. 7,1. A cota de L1 e K1 é 6,3. 6,3. Aqui também. 6,3. Pronto, é a cota desses pontos, tá? Que é o que tá lá em cima, repetindo que é o que tá em azul. Então a gente fez o rebatimento e aqui a gente achou, ó. Vou dar a cor. Tá vendo que aqui era o M2, projetei o M2 pra cá. Então aqui vai ficar M2 linha, tá? No caso, não no roxo, né? Aqui. M2 linha. Aqui foi só para representar. Aí ali é o K2 e o L2. Quando eu projetar vai ficar o K2 linha e o L2 linha, tá? Então eu fiz isso, agora eu vou descer esses pontos de forma perpendicular, assim ó, perpendicular lá para baixo. Nota que aqui tem que ficar de forma perpendicular, se não ficar, aí já tá errado, ok? Aí posiciona um esquadro aqui embaixo, né, alinhado com essa reta, assim, e vem com outro esquadro fazendo 90 graus, tá bom? Então fiz isso aqui, desci lá para baixo, ó. Desci, qualquer tamanho. Depois a gente vai saber agora onde que tá os tamanhos certinho. Então vamos lá. Agora a gente vai projetar vou botar aqui, vou botar invertido, pronto. Eu vou projetar esse K aqui. Então K, eu vim para cá, projetei, fiz o rebatimento, desci. Aí eu desci essa reta aqui, né, que eu falei para vocês que era perpendicular. Desci. Agora eu vou projetar esse K para cá, ó, sempre de forma perpendicular a essa reta em preto que eu fiz. Tá vendo que aqui houve uma interseção? Cadê? Houve uma interseção da reta verde com a preta. Então é exatamente aqui onde vai ficar o ponto K2, no caso é K1 linha, né? K1 linha, tá? Mesma coisa eu vou fazer com o L1.
puxei o L1, que coincide com o mesmo K, desceu e vou puxar esse daqui, ó, pra cá, ó. Pronto, aí aqui vai ficar o L1', tá? Pronto. E agora a mesma coisa com o M1. O M1 veio pra cá, foi projetado, fez o rebatimento e desceu. Quando eu desci, eu vou projetar agora o M1 pra cá, ó. Aí para aqui, muita gente faz isso. Parei aqui? Não, porque é a reta dele. Ele não vem pra cá, né? E desce. Então a reta que ele vai parar é exatamente nessa segunda, tá? Então chego aqui, ó. Pronto, mais ou menos aqui. Pronto, aí marquei aqui o M1'. E agora eu terminei. É só ligar agora. Vou marcar em vermelho, só para ficar mais visível. Liguei. Tá vendo que o M1 aqui em cima tá ligado com o B1. Então eu chego aqui e marco, ó. M1 com B1. Tá? O M1 tá ligado com L1. Pra cá. Esse tá ligado com esse. Depois desce pra lá. Depois faz isso. Eita. Pronto. Então isso daqui é a verdadeira grandeza dessa face inclinada do telhado, né? Tá vendo que ficou mais ou menos aí o mesmo desenho do telhado, que no caso é sempre assim, né? Sempre aparece o desenho do telhado, o maior ou menor. Nesse caso apareceu o menor, né? Então essa é a verdadeira grandeza do telhado. Então essa questão, todas as questões de telhados é a mesma coisa, tá? É sempre assim. Então eu espero realmente que vocês tenham entendido. E qualquer coisa podem mandar mensagem para mim que eu vou ajudando vocês, tá? Mas tentem pegar as questões e praticar em casa. É isso, pessoal. Muito obrigado.